Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diane, sou responsável pela área de parcerias aqui da 55PBX e hoje nós vamos bater um papo bastante descontraído, que é sobre as mulheres na tecnologia, um assunto bastante importante, que tem bastante relevância, né, no nosso mercado. E para bater esse papo com a gente, eu gostaria de convidar duas pessoas, duas mulheres, duas especialistas. A Blenda, que vem representando a empresa Certras, né? E também, aproveitando, já vou chamar a Juliana também, que atua hoje como coordenadora de CX na Movidesk. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o convite, é de extrema importância. Bom, pessoal de casa que está nos acompanhando, aproveito para falar que vocês podem deixar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Depois esse conteúdo vai ficar salvo aqui no canal da 55. Bom, meninas, eu gostaria, assim, de início, já pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, um pouquinho da experiência de vocês nesse mundo da tecnologia. Oi, pessoal, meu nome é Juliana. Diane, muito obrigada pelo convite, fico bem feliz de poder estar participando hoje, contando um pouquinho e conversando nessa troca. Eu trabalho há alguns anos já com atendimento ao cliente na área de tecnologia em startups, mas antes mesmo de estar na área oficialmente em startups e afins, eu trabalhava há muito tempo atrás naquilo que na época era bem famoso, que era Lan House, que já era um mercado dominado por homens. Então, tem vários aprendizados e várias coisas que a gente vai vivenciando e a gente vai percebendo no mercado e aprendendo também um pouco a lidar com isso e como que a gente vê o mercado mudando no decorrer desse tempo. Então, hoje eu trabalho na Movidesk, eu sou responsável pela equipe de nível 2, então já é a equipe mais técnica, colada ali com o nosso time de produto, de engenharia, e é uma troca bem legal que a gente tem feito e acho que a gente pode contar um pouquinho depois para vocês. Bacana. Oi, pessoal, eu sou a Blenda, trabalho na Certras e eu sou engenheira de produção, então já começo aí minha carreira com pouquíssimas meninas na minha sala de aula. Trabalhei durante algum tempo no mercado industrial, então também outro lugar cercado por homens, cercado de muito preconceito com nós, né, mulheres. Hoje eu sou coordenadora geral na Certras, então eu cuido de aproximadamente 60 pessoas, 5 equipes, então estou bem aí liderando questões de tecnologia, trabalhando com desenvolvimento de serviço, e é isso. Bacana, meninas. Bom, eu gostaria de saber como que vocês enxergam hoje a atuação da mulher dentro do mercado de trabalho. Pode falar. Eu ia comentar que eu acho que ela ainda não é uma participação equalizada, você ainda vê as mulheres de forma massiva em algumas áreas e não na área de tecnologia da informação, né? Acho que é uma área que a gente ainda está voltando a pisar, né? Que a gente está voltando a conseguir estar de uma forma mais equilibrada, né? E ainda está começando a ser reconhecido da maneira devida. E ainda tem muito, acho que, para a gente andar, se a gente olhar esse viés. Mas eu acho que é algo que a gente começou a se desenvolver mais. Acho que, principalmente, minha visão pós-pandemia, onde a gente começou a se adaptar a uma nova realidade e a necessidade da gente abrir mais o mercado e de começar a olhar mais em como que a gente consegue trazer outros públicos. E daí sim começou a se falar em trazer mais forte as mulheres. Eu percebo mais esse viés forte hoje do que eu via antes. Principalmente quando eu comecei a entrar nesse mercado de TI, eu lembro de entrar em salas de reunião com equipes de produto e a abordagem, quando eles não te conhecem, é como se você fosse 100% uma intrusa. Que você não sabe o que você está fazendo, que você não sabe, que eles nem sabem por que você está lá. Então, até a gente conseguir conquistar o nosso espaço. E agora eu acho que isso vem ficando um pouco mais normalizado, mais cheio de desafios ainda. Eu também penso dessa mesma forma, a participação, né, das mulheres, ela ainda não está satisfatória, né, para nós, mas tem grandes mulheres, grandes líderes no mercado já, né, donos de muitas questões do varejo, né, do comércio, a gente vê aí muitas mulheres, mas realmente tem uma massa de mulheres para
atividades, vamos dizer, né, que foram impostas como específicas para mulheres, e na tecnologia é muito pouco. E o que a Juliana falou de entrar na sala, ser uma intrusa, é real. Eles olham para você e falam, não, você não sabe o que você está falando. E mesmo que esteja certo, ainda assim eles querem debater, né? E da onde você sabe isso, como você faz isso, o jeito que você faz não é o jeito mais certo, de alguma forma invalidar ali, né, nosso conhecimento, toda a história, né, que a gente tem, as equipes que a gente lidera. Ainda então a participação não é satisfatória, mas tem crescido bastante e hoje tem grandes líderes mulheres aí já no mercado. E isso dá uma motivação muito grande, né? Saber que a gente também pode chegar lá, que também tem espaço para a gente, e é aquela coisa, né? Uma mulher ajuda a outra e assim a gente vai construindo, né, grandes feitos aí. Bacana. Mesmo com toda a evolução, hoje nós temos pesquisas que apontam que somente 30% das mulheres ocupam cargos na área da tecnologia, né? Eu queria saber de vocês, se mesmo com toda essa evolução, se hoje em dia vocês ainda encontram dificuldade, passam por questionamentos. Sim, eu acho que tem vários motivos, assim, acho que tem, principalmente se a gente olhar até por regiões, assim, eu vejo que em alguns lugares no Brasil você já vê muito mais a mulher ocupando esses espaços, e daí se a gente olhar só para esses estados, talvez o indicador seja bem menor, mas a gente ainda tem uma grande maioria em que a mulher ainda não ocupa esses espaços, em que o preconceito ainda é muito grande. Alguns lugares, quando a gente fala mulher na área de TI, não, tranquilo, tudo bem. Agora a gente fala, mas o que ela está fazendo aqui? Então, eu acho que ainda é algo que a gente precisa trabalhar muito forte no Brasil como um todo, no mundo como um todo, mas eu vejo que muito mais forte em alguns estados. Eu acho que um ponto importante também que a gente fala muito é que alguns estudos comentam muito, mas a mulher está estudando, está se aperfeiçoando para isso. E eu super concordo, de novo, quando a gente olha para algumas regiões. Às vezes aqui, por exemplo, em Santa Catarina, tem muitas mulheres capacitadas para isso, mas ainda não a quantidade para suprir o mercado, que a área de TI é um mercado que já está em gap com vários profissionais, e daí quando a gente fala de mercado, às vezes a gente não encontra esses profissionais nem mesmo estudando para que a gente possa evoluir com eles na carreira, né? Direcionar aprendizados e afins. Então, eu acho que existem várias ações que a gente precisa tomar, tanto para incentivar as mulheres no sentido de estudar e se preparar, além das empresas estarem abertas para a contratação. Hoje a gente sabe que muitas empresas já têm vagas afirmativas, já privilegiam a vaga para a mulher, sabendo dos benefícios, e até para tornar a empresa mais, não é dinâmica a palavra, é mais equilibrada de alguma forma entre todos os públicos, entre todos os perfis, justamente porque isso é super rico e tem vários aprendizados, mas ainda é difícil também, porque daí a gente precisa de expertise técnica que a mulher tem, mas que não, às vezes, necessariamente a gente tem a quantidade suficiente de mulheres para contratar no mercado, quando a gente fala de alguns estados. Em outros, a gente tem sobrando, então como é que a gente traz esse público? E agora, com o home office, querendo ou não, é uma vantagem, porque a gente pode contratar de qualquer lugares e tá trazendo todo mundo. Então, acho que isso é muito bom. Mas eu acho que um ponto que gera um certo desânimo é que a gente ainda não ganha a mesma coisa que os homens. E daí acho que isso não depende mais de Estado, acho que é geral, assim. Por mais que a gente fale de equilíbrio, de que todo mundo quer estar empresas que olhem para todo mundo igual, eu acho que é claro para todo mundo que ainda não existe o equilíbrio salarial. Por mais que às vezes a mulher esteja fazendo mais ou fazendo igual, a gente ainda não tem o equilíbrio salarial. E eu acho que isso às vezes desmotiva também um pouco a mulher a entrar num mercado que ela sabe que ela ainda não é 100% olhada como igual e ainda vai ganhar menos. Então, isso acaba também, acho que, desanimando a gente de estar nesse meio. Ainda mais quando a gente fala em meios muito técnicos. Daí, acho que eu vou deixar a Blenda falar. E aí, quando a gente pensa 30%, pode parecer que é um número que está, né, em constante crescimento, mas se você for parar para pensar, não é 30% de mulheres que conseguem atingir talvez uma liderança de equipe, ou uma supervisão, ou uma gerência, e aí as mulheres, quando entram na área de tecnologia, muitas das vezes
eles puxam, né, tentam puxar uma coisa, você vai trabalhar com designer, então você vai trabalhar com front. Não, vou trabalhar com o que eu quiser, com o que eu estudei para isso, né? Eu sou ótima desenvolvedora e eu vou trabalhar com isso. E aí isso já não é muito bem aceito, as pessoas têm lá um pouco de receio, mas se realmente você não quer, ou então sempre levam questões mais voltadas para a parte do design mesmo, para a mulher, olha, o que você acha disso? Você quer a minha opinião como profissional ou você quer a minha opinião como mulher, né? Se esteticamente isso é agradável, é bonito. Então, o 30%, ele decai muito quando você pensa em cargos de liderança, em pessoas que realmente estão ali pela empresa, dando a cara, liderando projetos, trabalhando com isso. Então, esse número reduz, né? Tanto pela questão da diferença salarial, quanto pelo preconceito. É um mercado que, assim, as pessoas falam, é super acessível, né? O mercado está super aquecido, mulher se especializa. E aí, quando você vai para o mercado, e aí, às vezes, você vai numa entrevista ou você conhece uma empresa e aí essa vaga não é para mulher. É porque é para trabalhar viajando, né? Agora, com a questão do home office melhorou muito, mas, você pensa em ter filho? Como é essa estrutura familiar? Então, isso, coisas que a gente já vem sofrendo até em outras funções, mas que para a área de tecnologia parece que é um crime, assim, né? Olha, você vai falar com a minha gestora de TI. Nossa, isso é um absurdo. Então, se a gente pensar no 30%, a gente também é consciente que esse número é bem menor do que a gente acha. É verdade, meninas. Falando um pouquinho de preconceito, eu gostaria de saber se vocês já passaram por alguma situação, algum constrangimento falando do mundo corporativo e como que vocês lidaram com isso. Eu acho que toda mulher já passou por algum tipo de preconceito, né? Principalmente não, mas no mercado de trabalho, eu acho que a gente não consegue fugir, acho que desde o primeiro emprego a gente já está lá exposto a isso. Mas falando do nosso meio de TI, sim, eu acho que da brincadeirinha, de achar que você não vai fazer nada e vai ter que passar aquela brincadeirinha, tanto de interromper a nossa fala, do famoso o que ela quis dizer. E eu acho que bem no início da minha carreira na área de tecnologia e em startup, eu entrei em salas assim com um time de produto e afins, e é nítido assim numa sala de reunião o quanto as mulheres elas são relegadas a tipo me passa a informação ou então monta e organiza isso aqui, mas a discussão deixa que a gente toca aqui como homens. Então, é bem complexo porque a gente tem que realmente conquistar o nosso espaço. E é engraçado porque é muito complexo para o homem entender quando a gente fala isso. Parece algo tão simples para a gente, mas é algo complexo. Eu estava brincando que o meu pai é da geração lá de trás. E daí, de vez em quando, a gente está conversando sobre preconceito e tal. E para ele é muito difícil entender. Eu falei assim, pai, mas eu já sofri preconceito. Ele, não, mas porque daí eu tive que explicar. E eu tive que explicar 3 vezes. E ele teve muita dificuldade para entender. Porque não é algo que entra na cabeça deles que existe algum problema porque o homem atropela a gente na fala. Ou porque ele quer explicar o que a gente está falando. Ou o melhor dos cenários. Quando a gente explica algo para ele e ele replica aquilo como uma ideia dele. É a melhor coisa, na minha visão, assim, é que ficou muito melhor com ele falando, né? Com certeza. Então, acho que tem esse tipo de preconceito de não respeitar a gente como profissional no ambiente que a gente está, entendendo que a gente tem direitos iguais e que a nossa opinião, ou a nossa visão, ou o nosso projeto, a nossa entrega, os nossos resultados, eles são tão válidos quanto. Às vezes melhor, dependendo do profissional, do que outro. E eu venho do meio da área de TI, na área de atendimento. Então tem um preconceito extra, que é a gente está sempre sendo fofinho na linha de frente com o cliente, a gente está sempre defendendo o cliente, a gente não entende do produto, a gente não entende da tecnologia. Então, quando a gente, hoje não tanto, mas quando eu comecei, eu lembro muito de entrar e as pessoas nem gostarem de eu estar lá. Nem gostarem muito do fato de eu estar metida num ambiente que eu não preciso estar. Então, a gente precisou mostrar o valor da gente estar lá como mulher,
tendo a visão daquilo que a gente tinha, entendendo, e o conhecimento que a gente não estava lá por qualquer motivo, a gente estava lá porque a gente precisava estar, e ver a evolução disso, e daí a gente conquistando o nosso espaço. Então, eu entendo quanto mudou também o comportamento a partir do momento que eles entendem o valor, mas é realmente conquistar o espaço, porque eles não entendem de cara o valor. E comigo foi não direcionado à tecnologia, né? Mas a gente teve um antigo cliente que ele chamou o gerente comercial e falou assim: olha, tem como eu não falar com a supervisora da área? É que assim, eu prefiro falar com você, eu me entendo melhor com você, e os relatórios dela não são muito bons, né? E aí, na época, o gerente da época veio e falou comigo. Ele falou: Blenda, vamos fazer o seguinte, faz o relatório e não põe teu nome. Mudamos ali pouquinhas coisinhas no layout e aí mandamos. E aí o cliente falou: nossa, que relatório excepcional, viu? Eu sabia que se você fizesse, as coisas iam andar, né? E o preconceito, bom, comigo já começa que eu sou magrinha, baixinha, e tô falando sobre um assunto super técnico que envolve muito dinheiro dentro das empresas. Então, até para fazer as visitas, né? O cliente já olha e fala: ah, tá, e quando vai chegar o seu chefe? Eu falo: sou eu a responsável técnica, pode falar. O que você está precisando? E aí eles têm dificuldade, né? Como uma pessoa com uma idade tão pequena, ter tanta experiência, ter tanta expertise no assunto. E aí, às vezes, eles entram, né, em bug mental, assim, né? E fica, tá, será que é? Será que não é? Então, já sofri vários, não só por ser mulher, mas por ser muito jovem dentro da área. E isso é difícil, mas o que me conforta é saber que o meu trabalho está sendo feito e está sendo bem feito. Então, não posso falar isso não me afeta, mas hoje em dia a minha preocupação com isso é muito menor, porque eu sei o quanto é bom, o quanto o trabalho, de certo modo, foi desvalorizado por aquele cliente, mas é super valorizado por outros, por parceiros, por pessoas da equipe que levam a gente a sério. Então, o que me conforta é saber que tem pessoas que olham exclusivamente para o nosso trabalho, para os nossos números, né? Não vou invalidar nada do que aconteceu, mas fica aí na memória e também serve de experiência para a gente conseguir lidar com esse tipo de preconceito. Um ponto que a Blenda comentou bem importante, né? Quando vem do cliente, a gente olha para a empresa, mas na verdade muitas vezes vem do cliente realmente. A gente teve alguns casos, mas um marcou bastante, que era um cliente que ele era um cliente extremamente novo na empresa, ele estava há poucas semanas, e ele queria que o produto tivesse algo que o produto não tinha. E ele falou com uma atendente, né, que conversou com ele, e ele foi extremamente grosseiro, ele falou muitos palavrões no telefone, ele xingou, e tipo assim, dela tá chorando porque ela não queria mais falar com ele, e daí calhava dela desligar, ele ligar de novo no mesmo dia à tarde, e ela atender de novo, e ele de novo. E daí ele chegou para ela e falou assim: eu não quero falar com você, passa por um homem. E daí a gente teve que chamar, na época não estava, chamamos o coordenador falou com ele exatamente as mesmas coisas, ele foi super polido, super educado, tranquilo, disse: não, eu entendi, tá tudo bem, tranquilo. Então, de achar que tem o direito e que pode agir daquela forma porque ela é uma mulher, mas com o homem se segura, porque senão o homem vai brigar comigo, a mulher não. Então, esse comportamento é bem complicado. Infelizmente é a nossa realidade, né? É uma luta diária, né? A gente tem que enfrentar certos tipos de situações todos os dias. Ju, você falou um ponto sobre diferença salarial, né? Eu queria até aproveitar esse gancho. A gente sabe que existe, né? Eu ia até perguntar para vocês qual é a opinião de vocês, se vocês acham que hoje em dia ainda existe essa diferença, mas também nós temos pesquisas que apontam, né? Que sim, que dentro de uma área tecnológica, ainda assim, os homens eles têm uma diferença, eles ganham a mais. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam disso, como lidar, como, não digo brigar, né? Mas lutar pelos nossos direitos. Com certeza ainda existe, né, Diane? Mas eu acho que vai ser algo que obrigatoriamente, naturalmente, as empresas vão ter que parar de fazer.
principalmente na nossa área. Eu acho que a gente é até privilegiado por estar numa área que hoje é extremamente competitiva, que tem gap de pessoas no mercado, e isso vai fazer, na minha visão, posso estar errada, que as empresas precisem fazer esse equilíbrio, porque se uma não fizer e a outra fizer, eu não vou ter esse profissional. E hoje a gente não tem o profissional, então eu preciso me adaptar às realidades. Mas eu acho que, olhando para o mercado como um todo, né, isso ainda vai demorar muito para acontecer. Porque nem sempre a gente sabe que aquele par está ganhando mais do que a gente, e daí a gente fica num limbo. Quando a gente descobre, às vezes já é tarde para a gente brigar realmente por alguma coisa. Muitas vezes a gente fica naquele, todo mundo ganha a mesma coisa, talvez eu ganhe pouco, mas todo mundo ganha, ou eu ganho bem e não faço nem ideia que talvez o outro ganhe muito mais do que eu. Mas eu acho que na nossa área, como... E não só, eu acho que isso tem ficado cada vez mais aberto. Hoje a gente tem sites que falam dos salários, da média de mercado, que falam das empresas. Então, se eu descubro que meu par está ganhando mais, eu saio, eu vou lá naquele site, eu coloco, empresa não paga da maneira certa. Então, eu acho que o fato de a gente estar trazendo muito mais exposição para esse tipo de coisa vai fazer com que as empresas se sintam obrigadas a equilibrar. Porque se ela não equilibrar hoje, naturalmente, ela vai ter que equilibrar amanhã na força, porque senão ela vai deixar de ter profissionais. Porque eu acho que, mesmo a gente falando da mulher lutando, da mulher estando à frente, a gente sabe que tem muito homem que tem consciência, que está junto, que quer a igualdade, que entende, que é parceiro. Nossa, hoje eu trabalho com homens, nossa, que é muito bom trabalhar, que está ali do lado, que entende, que ouve, que escuta, que questiona. Então, eu acho que muitas coisas, até por a gente estar brigando, estar discutindo, estar levantando a pauta, a gente vai obrigar as empresas a agirem da forma correta, a passarem a pagar os mesmos salários. Não acho que vai ser, nossa, até o final de 2022 vai estar tudo lindo. Mas eu acho que a curto, médio prazo, essas coisas vão começar a se equilibrar, principalmente em meios como o nosso. Acho que em meios mais tradicionais, de empresas mais tradicionais, isso ainda pode demorar muito tempo. Isso com certeza. Nas empresas tradicionais vai demorar bastante tempo, eu posso até... Não quero ser pessimista, mas ainda vai, né? Como a tecnologia é um mercado que está super aquecido, né? Também com a questão da pandemia, né? Nos proporcionou várias facilidades, trabalho de casa. E a área de tecnologia permite que você faça o seu trabalho não só para a sua empresa, mas que você seja freelancer e vários outros projetos. Hoje tem vários sites que são voltados para profissionais de tecnologia, onde você pode colocar o valor do seu trabalho, né? E eu acho que isso também em algum momento vai equilibrar, e não que vai acabar o preconceito, né, por ser mulher, mas que isso vai dar uma boa equilibrada. E é muito difícil a gente acessar esse conteúdo de quanto o meu par ganha, né? Foi o que a Juliana estava comentando. E quando a gente fica sabendo, normalmente ou é fofoca de correr, né? Ou, sei lá, alguém deixa escapar, ou você vai ajudar alguém e acaba que você fica sabendo. E também como eu vou chegar na minha empresa, né? Quem eu tenho que comunicar sobre isso? O RH muitas das vezes não vai ter uma resposta para me dar sobre isso. E às vezes essa pessoa do RH também é mulher e ela também vai se sentir constrangida de te falar, olha, é porque ele é homem e a empresa é mega conservadora, sabe? E então é muito difícil até acessar essa informação. Também acredito, sendo bem otimista, que uma hora a gente vai conseguir mesmo equilibrar as empresas conservadoras, como a gente falou, ainda vai demorar um pouquinho, mas se cada vez mais a gente consegue se mostrar no mercado, ter colegas, né, homens que também têm essa consciência, empresas que têm essa consciência, empresas que falam abertamente sobre isso, é importante que as empresas façam algo sobre isso também, que elas falem, que as empresas adoram autopromover, né? Porque também não se autopromover com isso. Olha, nós somos uma empresa onde homens e mulheres ganham a mesma coisa em cargos iguais. Usar isso como uma forma de marketing, mas um marketing mais... Não com uma pressão, mas do tipo, olha, todo mundo está fazendo, por que você não vai fazer também? Então, acho que também pode partir não só das mulheres, mas das empresas, mostrar para o mercado que isso está sendo
uma boa prática, né, se assim eu posso dizer, mas que está sendo uma prática super recorrente, assim a gente vai conseguindo equilibrar. Um ponto que a Blenda falou que eu acho super interessante é a empresa conseguir dizer isso, né? Porque hoje a gente, às vezes, vai ter muitas empresas que vão falar sobre a equidade, que vão falar sobre a igualdade dentro, vão falar sobre a cultura, como é para frente, como eu sou moderna e tal, mas quando a gente vai olhar por trás, não, os salários são diferentes. Então, eu acho que a partir do momento que a empresa pode falar, não, nós pagamos realmente o mesmo salário, se a pessoa está no mesmo nível, se a pessoa está, independente de como é a carreira, a estrutura, né, de carreira dentro da empresa, se a gente está falando de uma mesma posição e um mesmo desenvolvimento, a pessoa ganha a mesma coisa, se eu consigo vender isso para o mercado, é uma baita forma de marketing que a gente está fazendo, porque nenhuma empresa põe esse tipo de mão no fogo. Pelo menos até o momento eu nunca vi nenhuma empresa realmente para a mão no fogo. Não, a gente realmente paga. Porque a gente sabe que tem essa diferença. Ainda existe. Porque por mais que a gente esteja falando às vezes que o time de people está super lutando lá por isso e fulano está super lutando, a gente ainda está falando que isso também é muito definido, às vezes por um gestor, ou às vezes pelo CEO, ou às vezes por um diretor, e daí tu pode ter um lado da empresa super moderno, o outro não tanto. Então, como que a gente começa a trazer mais isso, que eu acho que é um ponto importante, né? Como que a gente muda o cenário? Eu acho que esse tipo de papo que a gente está tendo agora é super importante, em que a gente fala sobre isso e que a gente propõe discussões sobre isso, até para a gente pensar mais em como que a gente consegue fazer fervilhar, acho que esses assuntos dentro das nossas empresas, entre a gente, para que a gente consiga apoiar umas às outras e uns os outros, porque os homens também podem estar nessa luta junto, para que a gente consiga fazer com que isso realmente seja uma igualdade, porque a gente não vai saber, eu como par da Blenda, eu não vou saber quanto que a pessoa ganha, mas se a gente traz isso mais para a discussão, se a empresa realmente não faz isso em algum momento, isso vai virar um problema mais intrínseco, né? Que vai ser algo que a gente vai ter que resolver. Então, eu acho isso super importante e, infelizmente, ainda é uma realidade, né? É verdade, meninas. A Blenda também falou sobre um ponto, né, quando nós estávamos falando sobre as pesquisas, né, que hoje, sim, 30% das mulheres ocupam, né, cargos na área da tecnologia, mas nem sempre são cargos de liderança, né? E eu gostaria de saber de vocês, por que vocês acham que ocorre isso? Vocês acham que é por falta de qualificação, falta de oportunidade? Eu acho que não, nem de qualificação e nem de oportunidade, porque eu acho que na nossa área tem muitas oportunidades aparecendo e as mulheres estão qualificadas. Eu acho que a gente ainda está falando de preconceito. E eu vejo que no nosso meio, se a gente procurar vagas de C-level, de gestão, a gente vê a mulher, mas ela não está nas áreas mais fortes de tecnologia. Ela está na área de people, na área de gestão de atendimento, na área de que está mais vinculado a pessoas, porque se entende que a mulher tem mais jeitinho, que a mulher é mais amável, que a mulher consegue, mas isso não impede que a mulher também tenha o outro lado, que ela possa ser uma C-level da área de tecnologia, falando de produto e engenharia. Porque a gente tem todas as skills dos dois lados, assim como a gente tem homem com as skills dos dois lados. O que eu vejo é que existe ainda muita dificuldade. Então, hoje, por exemplo, na Move, a gente tem mulheres em áreas de liderança, mesmo essa liderança mais difícil, que é a liderança na área de tecnologia, produto e engenharia, mas ainda é uma barreira. Eu vejo que ainda é uma coisa difícil olhando para as empresas como um todo, porque a gente acaba sempre escolhendo e subindo homens, entendendo que eles vão ter alguma skill diferente que a mulher não tem. É melhor colocar a Maria lá para fazer gestão de pessoas e traz o João para fazer a parte de liderança técnica, o que não faz nenhum sentido, porque todo mundo pode se virar muito bem em todas as áreas.
Eu acho que, na verdade, falta acesso. Como sempre foi, não sempre, né? Como atualmente é muito dominada por homens, quando a mulher consegue chegar, ela já entra numa área que tem muitos homens. Então, muitas das vezes, né, ela é a única mulher ali na sala. E aí a desculpa para isso é que o João é mais antigo, o João já conhece todos os projetos, é que o João já sabe como funciona a diretoria, e aí por isso ele foi promovido. Não que você não seja qualificada. Então eu também não acho que é falta de qualificação, não é falta de interesse da mulher. Hoje tem vários grupos aí, amas de capacitação, grupos de mulheres na tecnologia que promovem esse tipo de debate, e não é falta de qualificação mesmo. É realmente a dificuldade de acessar, de conseguir se mostrar, porque quando ela chega na área, aquilo lá já é 99% homem. Então, a chance que alguém esteja ali há mais tempo e seja reconhecido é muito maior. E tem um caso muito interessante. Há um tempo atrás, eu estava com uma vaga para contratar uma pessoa para tecnologia, e eu tinha uma empresa de marketing externa, e eu pedi para fazer arte, né, lá com os dados da vaga, e me devolveram a arte. E aí eu devolvi e falei, eu não quero que seja um homem na arte. E aí eles falaram, o que você quer que coloque? Você quer que coloque uma mulher com um computador? Eu falei, não, eu quero que você coloque uma mulher normal, qualquer dificuldade. Então, para vaga de RH tem uma mulher e para vaga de tecnologia tem outra? Não, nós somos as mesmas. A gente pode trabalhar nos dois mundos do jeito que a gente quiser. E aí eles acharam um pouco ruim assim, e eu até tive uma adesão muito baixa de currículos. Eu não sei se a galera da área de tecnologia olha e vê que é mulher e já acha que não é uma vaga, né, de tecnologia, mas eu falei, eu não vou postar essa vaga com homem, porque aqui as coisas não funcionam assim, não. Então, é um fato curioso, mas que as pessoas estranham quando a gente quer trazer mulheres dessa área, né, para mais perto da empresa, para dentro da empresa, mas o problema é esse, depois que entram, né, com muito custo, e às vezes você tem que convencer uma diretoria daquilo, com muito custo, quando ela entra, já é tudo muito dominado por homens. Bacana, meninas. Eu gostaria de saber de vocês, e como que vocês acham, se existe algum método, alguma receita de incentivar mulheres que estão buscando colocação nessa área da tecnologia? Vocês acham que, de repente, é algo que comece lá na escola, na faculdade? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que a gente vem passando por uma mudança da sociedade como um todo, que passou a incentivar um pouco mais, acho que pode muito, a gente ainda pode muito, mas que começou a incentivar um pouco mais isso. Então, até pouco tempo atrás, era carrinho para menino e boneca para menina. Era computador para os meninos, TV para os meninos desmontarem e montarem, e a mulher ficava ali com a casinha de bonecas. Então, eu acho que desde a infância a gente sempre incentivou que o menino viesse para essa área e as meninas fossem virar professoras, sei lá. Então, eu acho que a gente já começou com isso. Então, das cores, dos brinquedos, das áreas em que a criança pode estar, como pode se portar, que roupas podem vestir. Isso a gente começa a desmistificar um pouco onde que é o lugar de um e de outro, sendo que só existe um lugar e todo mundo pode estar circulando ali dentro. Então, acho que isso passa a ser já um incentivo para que as crianças a próxima geração venha mais livre para ser realmente aquilo que gosta, para fazer realmente aquilo que faz sentido para ela. Eu acho que olhando para hoje, né, falando de adolescentes para cá, está muito em a gente abrir o nosso mercado, não só o mercado de trabalho, que o nosso está aquecido, mas falando de escola, falando de faculdade, que a gente consiga incentivar isso. Eu acho que a gente conseguiria evoluir mais em sala de aula, abrindo esse campo para que as crianças possam fazer o que elas quiserem. A minha mãe é professora de quinta série, e daí ela estava falando que todo ano ela faz um desafio com as crianças para que eles digam o que eles querem de profissão. E daí ela veio contar que esse ano foi muito diferente, porque todo ano as meninas falam que querem ser atriz, ou professora, ou dona de casa. E os meninos querem ser sempre bombeiro, policial e afins. E daí ela disse, esse ano foi muito engraçado, porque os meninos disseram que não queriam fazer nada, queriam ser donos de casa.
ou não fazer nada. Literalmente teve um menino que disse que não queria fazer nada e um disse que queria ser surfista e um disse que queria ser bombeiro. Mas as meninas disseram que queriam ser policiais, que queriam ser bombeiras ou que queriam trabalhar em outras áreas, nada a ver com o que a gente sempre disse. Então, eu acho que essa já é uma mudança de comportamento que a gente está vendo nas crianças e que isso vai se refletir muito no nosso futuro. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente consegue, desde a infância, ir mudando o comportamento e desmistificando essas ideias que a gente tem super retrógradas, já olhando para a criança, olhando para o adolescente, a gente vai conseguir inserir mais nos meios tecnológicos. Então, eu pensar que eu quero uma faculdade para a área tecnológica, eu pensar que eu posso estudar isso, porque às vezes as mulheres começam em áreas que podem ter algum vínculo com tecnologia, mas acabam parando no meio do caminho. Eu fiz, mas eu vejo pelo time de atendimento, às vezes a gente contrata meninas que têm a formação, mas que eu não quis ir, não gosto, porque e às vezes é um receio do meio. Então, como que a gente incentiva mais? Como que a gente direciona, às vezes, de uma forma saudável, se for aquilo que a pessoa quer? Então, eu acho que tá da gente abrir mais o mercado, abrir mais as escolhas, para que as pessoas se sintam confortáveis em todos os meios. A verdade é que hoje a gente está lutando para estar lá, mas não quer dizer que a gente está se sentindo confortável onde a gente está. E confortável de eu estar feliz ali, eu estar tranquila, porque eu estou fazendo o meu papel, assim como todo mundo. Acho que parece que a gente está sempre esperando quando não é bem o ataque, mas esperando quando a gente vai ter que se defender de alguma coisa. Isso é muito ruim. Então, que no futuro as mulheres, as meninas, elas possam estar em ambientes que elas achem 100% normal, que não tem nenhuma surpresa ali, né? Não são 10 homens com uma mulher numa sala. E bem dentro disso que a Juliana falou, né, já está mudando muito o contexto. Quando eu nasci, não tinha celular. E hoje, uma criança de 3 anos, 4 anos, que não sabe falar, não sabe escrever, ela já administra o smartphone, ela sabe entrar lá no YouTube, nas plataformas, sabe colocar vídeo. Então, acho que esse contexto vai começar a ficar mais confortável para as novas gerações, porque todos vão nascer com acesso a isso, né? Então, entre homens e mulheres, não vai ser mais, o menino vai ser astronauta, então eu vou dar um computador para ele, a menina eu vou dar uma panelinha, eu vou dar uma cozinha, eu vou dar uma vassoura. E, ao mesmo tempo, eu também vejo que a nossa geração, a minha, né, a geração atual de adultos, jovens adultos, que têm filhos, estão colocando cada vez mais os homens também olha, você tem que fazer uma tarefa doméstica, não porque isso é serviço de mulher ou de homem, é porque você habita nesse espaço, isso chama-se higiene. Eu sou a sua mãe, eu não sou a sua empregada. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente divide as tarefas, né, se você tem um irmão, uma irmã, você também consegue tempo, né? E daí você consegue tempo para brincar, para conhecer sobre outras coisas, para acessar o seu tablet, né? Porque antes era o menino no computador, a menina ajudando a mãe a lavar uma louça, fazer uma comida, né? Ela arrumar a casa. Então, essa geração também de mães atuais é uma geração que tá com uma consciência bem legal, né? De que os meninos também precisam fazer outros tipos de atividade, de que as meninas podem sim ficar no celular, né? Podem gravar vídeos, né? Gerando seu conteúdo. E eu acho que a tecnologia vai muito além da programação de sites, desse tipo de coisa. A menina tá ali gerando conteúdo, poxa, ela tá editando o vídeo dela, ela tá fazendo um conteúdo super bacana, e isso também é tecnologia. E é muito bom ver que elas também estão acessando esse mercado por conta própria, não é só porque é moda, né? Porque tem várias influências aí com esse trabalho, mas, cara, tem muitas meninas super legais que fazem conteúdo sobre educação, sobre saúde, e isso é muito bom de ver, que as novas gerações que já vão nascer com acesso à tecnologia vão usufruir muito mais e vão ter muito mais espaço do que a gente teve. Infelizmente, ainda nós vivemos num mundo que passamos por muitos preconceitos, né? Não só na área da tecnologia, nós sabemos que o preconceito é bastante grande, mas dentro de uma área da tecnologia, talvez para a gente tenha um peso um pouquinho maior, né? E eu gostaria de saber de vocês como instruir mulheres de uma equipe a lidar com preconceito dentro da empresa.
Eu acho que é bem difícil essa resposta, porque eu acho que não tem uma resposta só. Eu não posso dizer para uma liderada minha que se ela ouvir X coisa, ela tem que gritar, ela tem que bater o pé, ela tem que ir no RH, porque eu acho que tudo depende do que é dito, como é dito. Existe a ignorância do outro que pode ser orientada, explicada, existe um entendimento e uma evolução de todas as partes, e daí tá tudo bem, e daí eu acho que está muito vinculado, e eu acho que essa é a melhor orientação, e seria o mundo ideal, que nem sempre é o mundo ideal que vai acontecer, de eu conseguir ter um diálogo com o outro. Então, isso que você disse não está correto, não é o ideal, você não pode falar esse tipo de coisa, como eu me sinto frente a esse tipo de coisa. Então, eu acho que o diálogo é o melhor caminho. É sempre só o diálogo que vai resolver? Infelizmente, não. Então, eu acho que dependendo do cenário, quando ele passa o limiar de respeito, quando existe uma brincadeirinha que está passando da conta, onde eu já me posicionei, onde eu já dei o feedback, onde às vezes eu já levei para minha liderança, e daí nós temos um agravante em que a mulher às vezes pode até levar para a liderança e o líder ser um outro homem com a mesma mentalidade, e daí a mulher fica, eu não tenho mais para onde correr. Então, isso é bem mais grave e complexo. Dou graças a Deus que eu não passei por esse cenário, mas eu sei que algumas mulheres já passaram. Então, o meu líder tem esse tipo de mentalidade, eu falo com o líder do líder e a gente continua no mesmo lugar. Então, eu acho que as áreas de people estão cada vez mais preparadas, mais estruturadas para abordar esse tipo de assunto, e deveriam e devem ser, eu acho que, falando do meio empresarial, é o lugar de acolhimento. Então, eu acho que se eu não conseguir de forma direta pelo diálogo, que eu consiga com os meus gestores, e se não é um lugar de acolhimento e nem seguro, que o nosso lugar de people seja. E devo ser muito sincera que se esses lugares não forem lugares de acolhimento, então a gente está no lugar errado. Então, que a gente vá para um lugar fora, porque eu acho que uma empresa em que o líder é um problema, a gente consegue o diálogo resolver. Se a gente não consegue, se a gente sobe uma escala e mesmo assim não resolve, talvez people consiga intervir para ajudar. Mas se isso às vezes não acontece, porque, não, mas o líder é muito grande, nem people, então talvez a gente esteja no lugar errado. Mas eu vejo muito que essa conversa, esse diálogo está em 90%, espero que eu esteja falando o percentual certo, mas eu acredito que mais de 90% das vezes a gente consiga sentar, conversar, e eu acho que até o momento que a gente está de mundo, as pessoas têm esse receio do erro. Quando a gente fala, você foi preconceituoso, o que você falou foi errado, não é o seu lugar de fala, eu acho que são coisas que estão batendo muito forte na sociedade. Então, se eu virar para um homem e dizer o que você falou, de alguma forma me ofendeu, porque isso não se fala, eu acho que a gente tem sido muito mais ouvida. Por mais que a gente possa ser atropelado ainda em reunião, que ainda algumas coisas aconteçam, a partir do momento que eu me posiciono, não precisa ser com grosseria, eu acho que às vezes, não, vou ser grossa e vou cortar na frente de todo mundo. Eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que muitas pessoas, se eu puxar num canto, dar o feedback, falar sobre o que aconteceu, a gente consegue reverter o posicionamento. Mas eu acho que os líderes precisam estar muito preparados para esse cenário, porque ele ainda acontece. Acontece desde a gente falando na vertical, mas acontece na horizontal, e acontece sem a maldade, e acontece com maldade. E a gente fez uma dinâmica na empresa bastante tempo, em que o nosso time de marketing fez uma dinâmica muito legal, que foi colocar frases que a mulher geralmente escuta. Então, dirige mal. Enfim, as frases que a gente conhece, e as mulheres da empresa foram colocando etiquetinhas com o que já tinham ouvido. Obviamente, 99 tinha 99 etiquetinhas lá, era muita coisa. E daí eu quis incentivar o meu time a ler, e eu levei o meu time aos pouquinhos para ler as frases. E daí um dos meus liderados virou para mim e falou assim: ô Ju, mas tu sabe, né? Eu falei, sei o quê? Que mulher dirige mal mesmo. Daí, primeiro eu levei aquele baque de eu realmente estar ouvindo isso. Assim, pleno século XX, nem 21 já tá, gente, 2022 a pessoa veio falar isso para mim. Então, a gente tem que sentar, orientar, explicar, falar com evidências. Daí, a pessoa realmente entende? Não, mas isso no ambiente de trabalho não é aceitável. Então, acho que o diálogo
tentar direcionar, tentar educar é importante. Quando não, a gente entender se faz sentido a gente também estar nesses cenários, né? É bem isso, mas eu acho que uma coisa que dá para minimizar ou dá para ajudar bastante, que é o meu caso, o caso da Juliana, que também é coordenadora, é advogar por essas mulheres, né? Já que a gente tem o nosso lugar, a gente tem a nossa autoridade, também dar espaço, dar voz, ajudar outras mulheres a chegar no lugar que a gente conseguiu chegar, ouvir, né? E, obviamente, a gente sabe que a dor é a mesma dor para a gente, então a gente não vai invalidar o sentimento de forma nenhuma. Também conversar com o time, expor bastante isso. Parece que as pessoas têm um pouco de medo de falar isso, né? Como quando você chega e fala, olha, você foi preconceituoso, olha, a sua fala me ofendeu. A primeira reação da pessoa talvez seja, nossa, perdão, eu não quis fazer isso. E aí chega na roda de amigos e fala, nossa, mas a Juliana é louca, vê se eu vou ser preconceituoso em pleno 2022. Sim, amigo, mas a fala que você usou foi preconceituosa, né? Então, como você falou, né? Ah, mas você sabe que mulher é de mal, né? Não, você me desculpa, não sei. Você pode repetir a frase para eu ver se agora fica menos ofensivo? A gente não precisa ser grossa, obviamente, mas tem situações que a gente dar o gelo na pessoa no sentido de dar um impacto, né? Tu sabe que mulher dirige mal? Não, não sei. É? Não sei, não. Ah, você sabe que lugar de mulher é na cozinha? Não sei. Então, o que eu tô fazendo aqui hoje? Não tô entendendo. Não entendi muito bem. Você pode me explicar onde você quer chegar? Porque eu não estou conseguindo entender. Então, as pessoas começam a ficar sem graça e elas mesmas entendem que aquela fala é preconceituosa e dependente disso, se faz mal ao outro, isso é extremamente prejudicial. Então, também não só das mulheres que estão na base, na equipe, também o trabalho das mulheres da liderança é desenvolver, ajudar, ouvir essas mulheres, e isso vai ser sempre uma ajudando a outra, vai ser extremamente engrandecedor, né? Não só para a empresa, mas para a equipe. E para as mulheres que estão na base, né, que estão lá na equipe, é realmente isso. Não fiquem em lugares que são tóxicos para vocês. Não só na tecnologia, mas qualquer outro mercado. Se não está fazendo bem, não fiquem. A cultura da empresa não é o que vocês estão buscando na vida de vocês. Não aceitem assédio, piadinha. Ah, é que eu preciso muito desse emprego. Cara, tem muitas empresas com muitas culturas muito bacanas no mercado que valorizam as pessoas, não só mulheres, né? Então, não fiquem num ambiente que vocês consideram que não é o ambiente mais parecido com o de vocês, porque vocês vão se limar, vocês vão se contaminar e muito possivelmente vocês vão ficar extremamente doentes com isso. Então, não fiquem num ambiente que não tá legal para vocês. Eu acho que essa é a maior mensagem, assim, para isso. É verdade. E quando isso acontece por parte do cliente, né? Nós sabemos, né, que acontece, é muito comum, né? A gente atender aquele cliente e às vezes ele pede para falar, me deixa falar com seu superior, e muitas vezes você que é o responsável daquela área, né? E nem sempre eles nos dão credibilidade, né? Como lidar numa situação dessa quando isso acontece por parte do cliente? Como que a gente orienta? Como é que a gente conduz uma situação assim? Boa, acontece bastante. Infelizmente, a gente ainda tem muito cliente que acha que o homem sempre vai entender mais do que a mulher. E eu, de novo, acho que tem os dois cenários. Eu acho que tem um cenário em que a gente consegue mostrar o quanto a gente tem de conhecimento e contornar a situação, e daí com isso ser valorizada e também já ensinar o cliente que a mulher sabe, às vezes sabe até mais, e consegue explicar, às vezes de uma forma até mais clara. Mas a gente já teve um outro cenário também, que é quando o cliente ele passa da linha, né? Então ele passa a ser grosseiro, ele não aceita um eu estou lhe explicando e a informação está correta e tal, e a gente já convidou clientes a se retirar. Então, acho que essa frase é ideal, mas a gente já cortou o contrato com o cliente, sim, porque eu acho que tem que ser bom para os dois lados. E eu acho que existem alguns comportamentos que a gente, como empresa,
precisa entender se é um cliente que faz sentido estar dentro da nossa empresa. Então, é óbvio que hoje a gente ainda escuta muito, o cliente tem sempre razão, o cliente que paga o nosso salário, e eu sou Caxias, eu sou atendimento ao cliente na veia, então eu acho que a gente tem que tentar fazer de tudo pelo cliente, o cliente tem que ser sempre muito bem atendido, com todas as ferramentas necessárias, mas isso tem que ser uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui para apoiar o cliente tem que agir com cordialidade, com respeito, e quando isso não acontece, entender os motivos, mas se ele passar da linha, eu acho que a gente tem que estar no direito também de dizer, olha, não faz sentido para a Movidesk, não faz sentido para a minha empresa, a gente continuar com a parceria, e tá tudo bem, mas a gente termina o contrato por aqui. A gente teve um cenário que isso estava acontecendo, vários, mas esse caso me marca muito, porque era um cliente que a gente estava tentando contornar. E ele era sempre muito mais grosseiro com a nossa equipe, com as meninas. E as meninas já não queriam mais falar com esse cliente, os homens também já, por causa das falas mais arrogantes, mais grosseiras, mais machistas. E eu conversei com esse cliente por algumas ocasiões, tentando contornar, a gente não estava conseguindo, então a gente faz todo um alinhamento interno, eu não digo eu decidi, mas decidimos como empresa, conversamos, e quando a gente mandou a carta avisando que a gente ia cortar relações, a gente descobriu que ele não era o dono da empresa, ele não era a pessoa responsável, e daí foi todo feito uma reestruturação dentro da empresa, porque eles não queriam cortar a parceria com a gente, então isso é super importante. Aqui na Certras, a gente também já convidou o cliente a se retirar, com muita dor no coração, né, gente? A gente sabe que cliente significa também, né, contratos, né? Mas é isso, se o cliente não está em conformidade com a nossa política, com as expectativas, se já chegou no momento que ele acha que a nossa equipe já não consegue atender ele e ninguém da equipe quer falar com ele mais, não tá bom para os dois lados, não adianta a gente se enganar. Já tive clientes que falaram, mas eu te pago para isso. Eu não falei, mas eu pensei, olha, você estando aqui ou não, eu vou receber o meu salário, né? Dá vontade, né, da gente pôr para fora, mas tentar agir com o máximo de calma possível. Eu sempre oriento a equipe se a ligação não tá havendo uma troca, né, onde eu falo, você fala, eu te explico, você fala, estamos no mesmo tom. Muito obrigada. Quando o senhor estiver mais calmo, nós retornamos o contato. E é isso, né? E eu já tive um caso de um cliente que ele passou por muitas áreas, né? Ele estava causando na empresa. E aí, por fim, quando chegou em mim, ele falou, mas ninguém resolve nada, ninguém faz nada. Eu expliquei o processo mais uma vez. Ele falou, não, mas isso não é suficiente. Eu falei, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Já chegou em mim. Daqui para cá é para fora. Então, assim, se o senhor não me ajudar, eu não vou conseguir te ajudar. Então, ou a gente senta e trabalha junto, ou é daqui para fora. Eu não tenho mais, não há ninguém aqui dentro da empresa mais que vai conseguir resolver o seu problema. O senhor já entende que o senhor já chegou no mais alto nível que o senhor pode tentar resolver? Então, assim, ou você me ajuda e trabalhamos juntos, ou isso não vai dar certo, nem para mim, nem para você. E aí ele falou, tá bom então. Então vê aí o que você pode fazer aí e me fala. E aí eu passei novamente, que todas as pessoas da equipe já tinham falado. E ele falou, tá bom então vamos fazer do seu jeito e vamos ver se vai dar certo. E aí fizemos, deu certo, depois ele ficou super feliz, ficamos amigos, ficamos parceiros, temos uma ótima parceria, mas é muito complicado quando a gente fala de atendimento ao cliente. Isso é muito complicado, né? Nós somos seres humanos, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje é um ótimo dia para o cliente me xingar e falar que eu sou uma incompetente, né? Então, a gente tenta sempre fazer o melhor pelo cliente e às vezes a pessoa acha assim, nossa, mas ela tá brincando comigo, nossa, ela tá falando que não dá para fazer, mas com certeza dá. As equipes hoje em dia de atendimento, elas são altamente treinadas, elas têm lá, né, uma alçada ou outra para decidir algo sem começar com o supervisor, algo assim, mas a equipe, ela tá em prol, ela tá ajudando o cliente, ela quer a mesma coisa que o cliente. Então, o cliente também se colocar numa posição de, o que eu tô falando faz sentido? Né? A forma como eu tô despejando, será que não é por algo que aconteceu no meu dia e eu liguei, foi a primeira pessoa que falou comigo e eu estou despejando isso? Me incomoda o fato de ser uma mulher,
cara, tem várias formas da gente tratar isso, mas é também se colocar como profissional, ficar ali íntegro, por mais que depois que ele desligue você vá chorar no banheiro, mas se colocar e se manter firme na posição de, olha, eu tô do seu lado, eu tô te ajudando, mas eu preciso que você mantenha calmas, porque eu sou a única pessoa que pode te ajudar. Então, é tentar ali se manter, né, íntegro ali, né, pleno. A gente sabe que é difícil, mas acredito que talvez seja a melhor forma de contornar uma situação, porque se você fica nervosa, a pessoa percebe que ela consegue te dominar, né, em algum sentido, e ela começa a te trabalhar nisso e começa a te induzir a cada vez você ficar nervosa e a gente começa a gaguejar e começa a pensar, meu Deus, o que aconteceu com o meu conhecimento, porque eu não consigo responder uma pergunta assim, e vai só ladeira abaixo. Então, é tentar se manter plena e pensar, eu sou treinada, eu tenho o meu conhecimento, ele é meu, ninguém vai me tirar, e eu estou fazendo o que é correto pela empresa. E ainda somos denominadas por sexo frágil, né, meninas? Essas situações só provam o quanto a gente é forte, o quanto a gente veio para mostrar mesmo o nosso lugar, para brigar pelo nosso espaço. Meninas, eu adorei o bate-papo. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma dica, uma frase de efeito, para incentivar mulheres, para não desistirem, que estão tentando aí entrar numa área da tecnologia. O que vocês gostariam de deixar para as meninas? Claro. Eu acho que um ponto importante é que não tem um lugar que a mulher tem que estar. Eu acho que todo lugar é onde você quer estar. Então, não desista de entrar em uma área, independente se é de tecnologia, independente da área que você quer ocupar, do espaço que faz sentido para você. Não desista, porque não tem sentimento melhor do que você estar numa área que você se sente, faz parte, que é o sentimento de pertencimento, né? Então, você gostar do que você faz, você ser boa no que você faz, porque é onde você quer estar. Então, eu acho que quando a gente desiste de algo com medo de como a gente vai ser aceita, com medo de como vão olhar para a gente, isso acaba que pode assombrar a gente para o resto da vida, né? Então, não importa muito o caminho, não importa muito o lugar, importa que seja o que você quer fazer. E eu acho que as dificuldades, eu acho que é bem uma frase de mãe, né? Não importa para onde você vai ter problema, vai ter chefe difícil, vai ter chefe fácil, vai ter par bom, par ruim, vai ter tudo em qualquer lugar. Então, que seja um lugar que você quer ir. E enfrentar isso, eu acho que faz parte, eu acho que você estando, uma mulher enfrentando, são outras mulheres que talvez vão ter o caminho um pouco mais fácil. Então, a gente precisa enfrentar, se não só pela gente, também pelas outras. É isso, a Juliana já traduziu tudo, mas é isso, mulheres, meninas, vocês estão no caminho certo, não tem nada de errado com vocês. Por mais que nessa trajetória vão falar que vocês não são para trabalhar com isso, que vão rotular vocês com várias coisas, não tem nada de errado, tá? Eu não cheguei no meu objetivo final, né? Não estou no final, mas eu passei um período da minha trajetória onde eu achava que tinha algo de errado em mim, achava realmente, falei, nossa, meu Deus, eu sou pessoa, né? Tem tudo de errado comigo. E hoje que eu tô no lugar que eu estou, eu posso dizer para vocês, não tem nada de errado com vocês, tá? Vocês podem estar em qualquer lugar, da forma que vocês se sentirem mais confortável possível. Não deixe que essas coisas atrapalhem vocês, tá? É muito importante que vocês se mantenham firmes no objetivo de vocês, é claro. Mas não tem nada de errado com vocês. E vocês estão fazendo tudo certo, e estão caminhando, e está sendo uma caminhada muito bacana. A gente está conseguindo voltar a ter um espaço muito legal. Então, não desistam disso. Vocês vão abrir espaço também para outras mulheres, tá? Bom, gente, então vamos finalizar. Eu adorei, foi um bate-papo super descontraído. Tenho certeza que, assim como eu, o pessoal de casa se identificou muito com vocês. Quero agradecer novamente por vocês terem aceito o nosso convite. Desejar muito sucesso e que vocês continuem a nos inspirar. O pessoal de casa que nos acompanhou, só lembrando que o conteúdo vai ficar salvo aqui no nosso canal, tá bom? Queria agradecer e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, Giane, pelo convite. 55. Tchauzinho.